Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, TV Brasil e emissoras afiliadas. Hoje, os entrevistadores convidados são Malu Delgado, editora de política do jornal Estado de São Paulo, Otávio Cabral, editor executivo da revista Veja, Tiago Guimarães, coordenador adjunto da agência Folha, João Gabriel de Lima, redator-chefe da revista Época, e Carlos Brickman, titular da coluna do Brickman, publicada em vários jornais do país. Temos também, como sempre, o cartunista Paulo Caruso, nossos tuiteiros convidados e integrantes do grupo político liderado pelo entrevistado desta noite. Governador Cid Gomes, o senhor mais de uma vez criticou a polarização entre PSDB e PT, que se manifesta desde as eleições presidenciais de 1994 e, ultimamente, em várias ocasiões, também sugeriu que o melhor caminho para acabar com essa polarização era o PSB. O senhor acaba de sair, de formalizar a desfiliação do PSB. O que é que mudou? Não mudou nada. Eu não saí do PSB por uma opção. Eu estava muito bem no PSB, não cogitava sair do PSB. O fato de ter opiniões divergentes de alguns setores do partido é absolutamente natural para mim. Isso é parte da democracia. Mas eu fui por uma posição clara, transparente, que tenho tido há algum tempo, de que para o PSB seria melhor se fortalecer regionalmente, apoiar a reeleição da presidenta Dilma e deixar o projeto nacional, que eu defendo sempre, né? Eu não acho que a melhor alternativa para o Brasil seja nem o PSDB, nem o PT. Eu acho que o Brasil precisa de um outro arco de forças para caminhar melhor. Óbvio que a gente, no fundo, são as duas alternativas, tem que tomar partido. Então, defendi isso, que a gente deixasse o projeto do PSB para 2018. Infelizmente, não foi essa a postura do PSB. Ainda assim, eu admitia, não cogitava sair do PSB, ia continuar defendendo a minha posição lá dentro, mas houve um gesto de hostilidade que eu entendi como sendo um convite para que eu saísse do PSB. Qual foi o gesto? O gesto foi uma comissão formada pelo secretário-geral do partido, portanto, alguém credenciado, o tesoureiro do partido e mais um ex-deputado que é lá do Ceará, saíram de Brasília, da reunião em que deliberou a decisão de se afastar da Dilma, para o Rio de Janeiro para convidar a ex-prefeita de Fortaleza para se filiar ao PSB e ser candidata pelo PSB, tendo o PSB lá, um conjunto de forças expressivo. O PSB é, no Ceará, o maior partido, ou era no Ceará, porque nós nos desfiliamos hoje. Senador, o senhor chegou a afirmar em março que a decisão do partido fosse democrática, a decisão do PSB, o senhor apoiaria a candidatura de Eduardo Campos à presidência. O senhor está saindo, naturalmente, o senhor não vai apoiar uma eventual postulação. Foi, então, autoritária a conduta do Eduardo Campos como presidente do PSB? O que houve foi um fato que eu já fiz referência aqui, um gesto de hostilidade comigo, né? Um gesto claro de hostilidade. Mas se não tivesse havido esse gesto, o senhor pensaria em apoiar o governador Eduardo Campos? Você quer que eu diga o que eu sinceramente ainda penso hoje? Quero que o Eduardo não. O tempo todo. Eu penso que o Eduardo não vai ser candidato. Eu ainda acredito, isso hoje disse para ele, já saindo do partido do Espelho: olha, Eduardo, eu acho que você não vai ser candidato. Por quê? Porque não vai conseguir viabilizar a candidatura? Ele não reúne, no momento, o mínimo de condições objetivas para ser candidato. Nós já tivemos, né? Pode até parecer que a gente está aqui com algum rancor, com alguma postura de vingança, de vindita do passado. Olha, há 4 anos atrás, essa mesma situação deu-se no PSB. Havia os que defendiam uma candidatura própria, que era a do Ciro, e havia os que diziam é melhor a gente reforçar o projeto nos estados e tal. A decisão foi de reforçar os projetos nos estados, e foi exitosa. Veja bem, quem foi o sacrificado foi o meu irmão, mas eu respeitei.
Isso eu acho que uma respeitei. decisão Inclusive, acertada. fui um beneficiário. Por conta da gente não ter tido candidatura a presidente, o PT apoiou a minha reeleição lá no Ceará. Agora, as condições objetivas eram o seguinte: o Ciro tinha 18 na pesquisa, o Eduardo tem 4. As condições de 2010 para hoje são as seguintes: o Ciro... Mas era nessa mesma, o senhor está comparando épocas. Eu estou falando épocas. A pesquisa, quando o partido decidiu não ter a candidatura do Ciro, o Ciro tinha 18% da pesquisa. Mas era o fim do ciclo do Lula. Portanto, nós estávamos mais ou menos que a cavalheiros para iniciar um novo ciclo, a gente ir com o nosso projeto, que é o que eu disse em relação à Dilma. A Dilma está no meio. Nós participamos, até hoje, os 2 ministros ainda estão lá no governo dela. E a gente vai, numa hora como essa, sair, né? E num momento que a gente vê que tem uma certa complicação, isso para mim passa uma ideia de oportunismo. Né? Agora, governador, o senhor disse que o governador Aécio Neves, senador Aécio Neves, é um grande brasileiro, é um homem de diálogo que compreende o Brasil, tem sensibilidade com as regiões menos desenvolvidas, tem um grande mérito, sabe escolher bons assessores. E aí o senhor opta pela candidata contrária a ele. Não, peraí, o contrário. Eu, em algum momento, fiz alguma qualificação que desabonasse a Dilma. Eu acho a Dilma uma mulher extraordinária, de espírito público, preparadíssima, conhece bem o Brasil, porque atuou numa função importante no governo do Lula, tem sensibilidade para as questões sociais, né? O fato de eu fazer elogios ao Aécio não vai desmerecer o que eu considero a melhor opção ser a Dilma. O Aécio Essas qualidades o Aécio é uma faltam pessoa aos boa. Se outros, você quiser Goiás. arrancar uma adjetivação negativa em relação a ele, eu não faço. Mas, governador, O Aécio, a única coisa que eu posso que se diz do virtudes, Aécio, olha, ninguém fala governador. mal do Aécio. Eu não vejo ninguém falar mal do Aécio. A única coisa que diz do Aécio é que ele, enfim, não se sacrificou o necessário para o exercício da vida pública. Governador, antes de passar... Né? Ponto. antes de Agora, passar- fora isso, ele é uma minutinho excelente só, pessoa. minutinho. Ele tem aí, ó, Governador, neto de Tancredo Neves. antes de passarmos a pergunta de João Gabriel de Lima, eu queria só que o senhor respondesse sucintamente o seguinte: essas virtudes que o senhor apontou na Dilma faltam aos outros candidatos? Não estou dizendo que Então, falta. todos são bons. Não, eu não diria que todos são bons. O Aécio está ligado a um projeto que, a meu juízo, é um projeto concentrador de renda. E o Brasil precisa distribuir renda. Essa é a diferença fundamental, é ideológica. Né? Essa é a diferença fundamental. A Dilma, o projeto do PT, nessa aliança com o PMDB, eu não considero o melhor para o país. Não considero. O melhor projeto para o país seria um projeto social-democrata, que tivesse exercício de poder, de política, exclusivamente para beneficiar a população. E o projeto... Também não sou ingênuo, tá certo? Eu sou governador. Eu não sou de criticar criticar aqui e fazer a mesma coisa aqui. Governabilidade é uma coisa necessária. Então, eu compreendo que a Dilma tenha que ter uma aliança com o PMDB, que tenha que ter uma aliança com o PR, que tenha que ter uma aliança com outros partidos que a gente sabe que estão mais interessados em questões pragmáticas do que no bem-estar dos brasileiros. João PMDB Gabriel, que o depois senhor Carlinhos, chamou de quadrilha, né? O Ciro tem um estilo, Não, eu tenho outro. ajuntamento de assaltantes. O Ciro tem um estilo, eu tenho outro. Tá certo? Minutinho. Nós somos Agora diferentes, somos irmãos. A palavra está com somos João filhos Gabriel. do mesmo pai, da mesma mãe. Agora, ele tem o estilo dele, eu tenho o meu. O senhor falou de hostilidade por parte do governador Eduardo Campos. De acordo com a coluna do Felipe Paturi dessa semana, o Eduardo Campos ele identificou uma coisa diferente, ele identificou algo contra ele, que seria uma ação do PT orquestrada a partir de Brasília para conversar com outros governadores do PSB e destabilizar a liderança dele. E o grupo do Ceará estaria dentro dessa ação. Queria que o senhor falasse sobre isso. Quando você está com medo de fantasma, você vê uma sombra e fica com medo. Né? Então, eu acho que o Eduardo está vendo chifre em cabeça de cavalo. Olha, posso dizer isso aqui agora. Acabou a reunião que decidiu sair da base, etc., etc., eu recebi um telefonante que a presidente queria falar comigo. E eu fui lá falar com ela. No encontro que eu tive com ela, eu disse: presidente, insista com o Eduardo. Eu tenho certeza que ele não tem segurança de que o melhor para ele é ser candidato. Agora, o partido está muito hostil, o partido nos estados está indisposto, está agastado com o PT. Insista com ele. Acaricie, dê carinho, todo mundo gosta disso. Você lembra o dia que ele veio aqui, naquela reunião prévia de governadores, o quanto ele estava
empolgado, entusiasmado em dar sugestões para a senhora, então faça isso, as pessoas gostam disso e tal. Ela disse, bom, tá bom, Cid, eu vou ver. E o fato é que ela não recebeu os cargos. Né? Se eu vou viajar para os Estados Unidos, isso foi terça-feira da semana passada. E até hoje ela não recebeu os cargos. Foi uma sugestão que eu dei para ela. E o meu desejo era continuar. Quando eu saí de lá, eu vi a notícia de que essa comissão foi convidar a ex-prefeita de Fortaleza, que tinha sido a nossa recente adversária no processo municipal. Hostilidade maior do que essa, só se ele telefonar. Aliás, eu ainda disse para ele, Eduardo, você podia ter telefonado para mim e ter dito, como eu sempre fiz com você, né, com sinceridade, que não queria mais no partido. E eu teria saído, sem problema. Não quero problema. E o que ele respondeu? Hein? E o que ele respondeu? Não, ele disse, você não pode dizer que... Você não pode querer não entender que adversários seus vão querer lhe hostilizar e tal. Eu disse, Eduardo, eu não estou falando do Sérgio Novaes, lá do Ceará. Eu estou falando do secretário nacional geral do partido e do tesoureiro nacional do partido. Eu não acredito que essas duas pessoas tenham ido lá sem o seu conhecimento. Ele ainda me disse que não tinha tido conhecimento. Sinceramente, eu não acreditei. Malu. Pelo que o senhor está dizendo, faltou o jogo de cintura também da presidente Dilma Rousseff para tentar convencer o governador Eduardo Campos a não bancar uma candidatura? O senhor acabou de mencionar que ela não recebeu. Eu continuo... Não recebeu não, pelo contrário. A Dilma não é um Lula. Né? As pessoas têm o seu estilo. Cada um tem o seu estilo. Pessoalmente, o Lula lhe diz tudo que você quer ouvir. Você vai conversar com o Lula, tudo que você quer ouvir, ele diz para você. A Dilma é diferente. A Dilma cumpre. E cumpre. Aí fica para a história. Mas para a história. Cada um vai dizer se cumpriu ou se não cumpriu. Esse estilo diferente da presidente... O estilo da Dilma é um estilo mais... Ela não é originária da política. Quem está na política sabe que essa coisa, você passar a mão na cabeça de um, ser carinhoso, ela até se esforça. Eu tenho visto que ela se esforça. Ela costuma hoje abraçar as pessoas. Ela não fazia isso. Mas faltou carinho para o Eduardo Campos não sei se candidato? faltou. Acho que o Eduardo pode estar querendo além da conta. O que, por exemplo? Carinho além da conta. Agora, e as pessoas têm suas limitações. Né? Governador, o senhor acha... Carinho além da conta é o outro nome de ministério? Não. Sinceramente, olha, eu não vou sair atirando. Você não vai me ouvir falar mal do Eduardo. Não, mas eu não estou pedindo para atirar, não. Eu não vou falar mal do traduzir Eduardo. o que o senhor Eduardo, falou. eu continuo dizendo o que eu sempre disse. O Eduardo é um grande quadro da política brasileira. Você, se quiser encher duas mãos com nomes nacionais, né, você vai colocar o nome do Eduardo. Portanto, isso é o governador mais bem avaliado do Brasil. E eu digo isso até com a ponta assim de... Eu gostaria de ser eu o mais bem avaliado, mas é ele, né? Então, eu não vou falar mal do Eduardo. Agora... O Eduardo tinha uma relação com o Lula que não conseguiu manter com a Dilma. E eu acho que isso não é só... A coisa não é tão simplista assim na personalidade do Eduardo. O que está acontecendo com o PSB é que nos estados ele se agastou com o PT e está se aproximando de partidos conservadores. Então, nesse cenário... É só olhar. Como é que foi o Beto lá no Rio Grande do Sul, na última eleição? Aliado do PT. O vice-governador é do PSB. Né? Ele foi secretário do Tasso Genro. Romperam e ele está se aproximando lá do PP. Como é que é a seção do Paraná? É aliada tradicional do PSDB. Como é que é a seção de Santa Catarina? Está o Jorge Bornhausen lá representando o PSB. É aliado do socialista. Nesse cenário, não, eu digo é governador. aliado do... Bom, eu não vou fazer juízos aqui, pessoal. Não, mas ele é entrou só no ver com Partido quem ele está aliado. Socialista, Ele está ele é aliado lá socialista, com né? forças mais conservadoras. Ele é uma pessoa que eu respeito muito, né? Respeito muito. Eu não sou... Acho que a gente pode ter diferenças com as pessoas e manter o respeito por elas. Agora, Mas nesse cenário, o senhor acha ainda que o Eduardo não vai ser candidato a presidente? Que ele pode não ser? Eu disse para ele, Então, e é é para apoiar, a expressão do que eu o senhor penso. acha, então, no cenário atual, o PSB cada vez mais próximo do PSDB, o caminho dele, se não for candidato, é apoiar Aécio ou apoiar Dilma? Eu acho que se não houver aí um esforço muito... O Eduardo é um cara progressista. O partido é que está ficando conservador. O Eduardo é um cara progressista. Eu acho que o Lula tem um grande papel nessa questão e acho que a própria Dilma pode manter aí a relação com ele e a gente pensar no segundo turno. Aliás, se ele não vai ser candidato, seria já um apoio no primeiro turno. Vai ser difícil, porque o partido está hoje tendente ao PSDB. Eu acho que é mais provável isso, então. Se ele não for Carlinhos. candidato, ele apoiar o Aécio e não a Dilma.
Eu penso que ele tem liderança suficiente no partido, mesmo com o que está acontecendo nos estados, para conseguir chamar o partido de volta. E ele já fez isso aqui em São Paulo. Na última eleição municipal, todo mundo sabe que o França queria apoiar o candidato do PSDB. E ele chamou, falou, convenceu, ele tem liderança, tem ascendência sobre essas pessoas e convenceu a apoiar o Haddad. Mas, governador, o senhor falou que o Cid tem um estilo, o senhor tem outro, o Ciro tem um estilo, o senhor tem outro. Eu estava lendo aqui uma declaração sua a respeito de um partido aliado da Dilma, portanto, aliado do PSB. Inepto, incompetente, desonesto, laia, antro de roubalheira. Referindo-se ao PR do Alfredo Nascimento, ministro da Dilma. Eu estava em casa. Essa declaração foi dada e eu estava em casa. Na minha intimidade, me perdoe, mas eu me dou o direito de expressar a minha opinião mais sincera. Eu não faria casa, isso. mas conversando com quem? Com eu estava, isso aí, o governo lá, no primeiro governo, eu adotei lá uma prática, que foi um compromisso de fazer o governo itinerante. Então, uma vez por mês, eu ia para uma cidade do interior e a gente abre lá um auditório, as pessoas vêm e dão opinião sobre tudo, reclamam, se queixam, a gente explica, justifica e tal. E uma pessoa disse, governador, faça alguma coisa pela BR-222, que é a estrada que liga o Ceará, o Piauí, o Maranhão, o Pará, uma BR importante. Eu digo, olha, eu felizmente quero dizer para vocês aqui que tudo que eu podia fazer eu já fiz. Isso é uma coisa federal, não é do Estado. Eu já fui no ministro uma vez, ele disse para mim, não se preocupe, vai ser resolvido, e nunca fez. Enfim, então, depois, numa entrevista com uma pessoa, eu disse isso, que ele... Governador, Então eu queria, só um minutinho, eu queria que o senhor se sentisse em casa, aqui também, e com a mesma franqueza dissesse... Não, mas eu devo respeito aí ao Não, telespectador. dissesse o que pensa hoje. Sim, eu digo, eu meço só as palavras. Eu vou sempre dizer o que penso. Agora, eu meço palavras e procuro ser o mínimo agressivo possível. Porque, repito, às vezes a política passa, você tem diferença de opiniões e não precisa você fazer inimizades pessoais, fazer conceitos tão exagerados, como, por exemplo, tão duros como eu fiz nessa questão. Aliás, eu estava falando não de pessoa, eu estava falando do Ministério. É um ministério inepto, incompetente e mais alguma coisa. Aí, é o Ministério dos Transportes. Eu falei do Ministério, falei de pessoas. As pessoas é porque costumam transportar para a pessoa. Do ministro, eu disse o que eu repito aqui. O ministro, por 3 vezes, me disse que ia fazer e não fez. Disse isso. Aí continuei. É um ministério inepto, incompetente e etc, etc, etc. Governador, indo direto ao ponto, o senhor vai assinar a ficha de filiação ao PROS? Eu não posso decidir isso sozinho, não devo decidir isso sozinho. O que nos mantém na vida pública, como grupo, não é poder econômico e não é poder... No caso que hoje, por exemplo, eu sou governador. Eu ganhei a minha primeira eleição em oposição ao governo. Ao Lúcio Alcântara. Em oposição. Eu fui candidato de oposição, não tive apoio de máquina de governo para ser eleito, não. O que nos mantém como grupo é compartilhar decisões, é ser solidário, e é dessa forma que a gente vai tomar decisão. Nós vamos amanhã, falta bem pouquinho, 24 horas para terminar o suspense aí, nós vamos amanhã, um vai defender uma tese, outro vai defender outra, abrimos para discussões, para debates e tal. Na sequência, em votação, essas pessoas decidirão qual é o nosso Mas caminho. a maioria desse grupo já não tende a se filiar ao partido? Hoje, agora? Algumas Olha, horas antes da decisão? Tem jornalista que se dá a esse trabalho de já colher opiniões dentro do grupo. Estou perguntando para o senhor, que Não, conhece muito mas bem eu o seu não grupo. devo fazer isso. O meu papel nessa questão é um papel de magistrado. E será um magistrado que não vai ele decidir, é um magistrado que vai delegar ao conjunto. O meu papel é só de organizar a reunião, de pôr ordem, assegurar o tempo de fala de cada um, de quem vai defender, e, no final, o coletivo, no exemplo claro de democracia direta, vai decidir. Governador. Que é o que eu gosto de praticar. Não tem coisa melhor do que isso. Você deliberar conjuntamente. Isso é que dá legitimidade às decisões. Mas ainda falando sobre essa mudança partidária do senhor, os protestos de junho, eles expuseram mais uma vez essa desconexão entre a classe política e os cidadãos. O senhor está indo aí para o 4º partido do senhor, seja o PROS ou o PDT, enfim. O senhor acha que esse movimento contribui para a credibilidade
classe política brasileira? Bom, eu acho que quando se faz crítica a mudanças de partido, está se fazendo indiretamente uma crítica ao fisiologismo, né? A pessoas que saem de um partido para ir para o partido que está no governo. Por trás é certamente esse o sentimento. A nossa trajetória, eu não tenho o menor orgulho disso. Eu disse aqui que não teria o menor gosto de sair do PSB. Eu fui expulso moralmente e expulso do PSB. Às vezes que a gente sai, vamos ver a história nossa, né? Do Ciro e minha, eu estou sempre junto com ele. Nós éramos do PMDB, o Sarney era o presidente e nós saímos para o PSDB. Ou seja, tem o quinto partido do seu... Bom, vamos lá, você pode ir contando, mas vamos ver a história de cada uma das mudanças. Nós saímos do PMDB, que era o governo, para ir para a oposição, para fundar o PSDB, para votar no Covas para presidente. Quem ganhou foi o Collor, né? Nós ficamos na oposição ao Collor, 4 anos de mandato do Collor, e continuamos no PSDB. Na sequência, o Fernando Henrique se elege. Portanto, o PSDB alçou o poder. O que é que aconteceu conosco? Saímos do PSDB. Saímos do PSDB e fomos para o PPS, que era um partido de oposição ao Fernando Henrique. E depois do PPS, a única vez em que no PPS a gente estava nessa base, né, nesse arco de alianças, que desejo continuar, com o PT, com o PDT, com o PCdoB e com uma série de outras pessoas, expressões nacionais que são progressistas, e o Roberto Freire, ele tem assim, uma questão mal resolvida com o Lula, resolveu romper com o Lula. E foi aí que nós, então, mudamos para o PSB. Então, veja bem, não é uma trajetória de fisiologismo, é uma trajetória de luta. Mudamos de partido para lutar. Governador, o senhor defende muito... Só o João Gabriel vai fazer a última pergunta desse bloco. Na sequência, você fala, então, Otávio. O senhor disse agora há pouco que, apesar de apoiar Dilma, o senhor não vê o projeto do PT como o projeto ideal do país. Para o país, o projeto ideal seria um projeto social-democrata. Eu queria saber que críticas o senhor tem ao projeto do PT. Bom, veja bem, se eu achasse que o PT era o melhor partido do Brasil, eu me filiava a ele. Ou pelo menos ia procurar, não sei nem se eu me aceitar, mas eu ia procurar me filiar a ele. Eu não acho que o PT seja o melhor partido. O PT representa, a meu juízo, um segmento de trabalhadores organizados. Representa muito bem, com muita competência. Quando chegou no poder, o PT, não todo, segmentos do PT passaram a exercitar o poder pelo poder. O poder pelo poder. Então, que segmentos? Não me peça para... Não me peça para identificar. As pessoas são inteligentes e têm percepção para saber. Então, o que eu defendo é que o Brasil tem um conjunto que não é pequeno, grande da população, né, que não é sindicalizado e que precisa de um governo forte. É isso que eu defendo, um governo forte. Quem achar que Estado mínimo resolve o problema do Brasil, não resolve. É claro que a classe média se queixa de tributos e tal, porque paga o tributo e depois tem que pagar o plano de saúde, tem que pagar a segurança privada, tem que pagar a escola privada. O que eu defendo é um Estado em que se preste um bom serviço de educação, se assegure à população direito à vida e direito a oportunidades iguais. Resumidamente, o que eu quero é isso, um Estado forte, ético, honesto, que assegure às pessoas direito à vida e direito a oportunidades iguais. Otávio, ainda há tempo para a sua pergunta. O senhor sempre fala em entrevistas, o senhor defende muito uma reforma política e fortalecimento dos partidos. Não é uma incoerência uma eventual filiação ao PROS, um partido, até se eu estudar essa filiação ao PROS, um partido que nasceu ontem, sem nenhuma bandeira, já sem são nenhuma... 32 partidos. Olha, a decisão não será tomada por mim, a decisão será tomada coletivamente. E essas coisas, quem está no mundo da vida pública tem questões assim, práticas para levar em conta. Se for por afinidades ideológicas, do arco partidário que está aí hoje, o que mais nos identificamos é o PDT, se for por questão ideológica. A desvantagem do PDT, a vantagem é essa. A desvantagem é que, como o PDT é um partido existente, ele é presidido no Ceará por um amigo nosso, participa, é base do governo do Estado do Ceará junto comigo, mas ele está presente em muitos municípios.
E certamente haverá conflitos nos municípios. Cada liderança quer no seu município ter o comando Não do quer partido. perder o poder. Então, isso é vantagem e a desvantagem. O PROS, tudo isso foi colocado na reunião, tudo isso nós ouvimos dele para dar resposta às pessoas amanhã, nessa reunião. O PROS é um partido novo, o programa dele é muito sintético, não tem, assim, uma definição, qual é a linha ideológica, programática, mas isso pode ser também o seguinte, pode ser é uma desvantagem, tá certo? É uma desvantagem. Assim, quem pensa ideologicamente. Eu não estou pensando, e eu penso como um partido como um espaço de organização, de afinidades para que a gente lute por um projeto. Agora, se é novo, né, se é um partido ainda em formação, a gente pode contribuir para que o seu programa, para que o seu estatuto, para que a sua prática seja uma prática segundo a que a gente defende. E tem a vantagem, né? A desvantagem é isso, é uma indefinição, é uma grande interrogação. A desvantagem, ou a vantagem, é de que não terá problema em municípios. O partido não existe, então o PSB, quem é hoje do PSB, vai poder Já chega ir para esse assumindo o partido. comando. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o governador do Ceará, Cid Gomes. Voltamos ao vivo com o governador do Ceará, Cid Gomes. Governador, o senhor talvez seja o governador do Nordeste que ocupa com mais frequência espaços negativos na grande imprensa. Eu vou ficar em 3 exemplos, 3 jornais, que depois serão examinados aqui com maior profundidade pelos nossos entrevistadores. Folha de São Paulo, 16 de abril de 2008. O governador do Ceará leva a sogra à Europa em jatinho alugado. O Globo, de 16 de agosto, não, antes, o Estado de São Paulo, de 24 de janeiro de 2013. Ceará paga R$650 mil para Ivete Sangalo inaugurar hospital. E, finalmente, isso, o Globo, de 16 de agosto de 2013. Buffet de 3.400.000 no Ceará. O senhor acha que o senhor é perseguido pela grande imprensa ou de vez em quando erra mesmo? Bom, eu erro e erro muito, tá certo? E posso, assim, com muita franqueza, muita sinceridade, falar sobre cada um dos casos. A prática de fazer voos em aviões executivos não foi uma prática instaurada por mim no estado do Ceará. O governo do estado já usava aviões executivos há muitos anos para fazer deslocamento do governador. Eu fui convidado com muita insistência para participar de 2 grandes feiras internacionais, coincidentemente nas 2 principais vocações potenciais que o estado do Ceará tem. Uma é turismo. A outra, essa em Madrid, a outra era uma feira de fruticultura. Para quem não sabe, bom, como destino turístico, todo mundo conhece o Ceará. E a nossa grande luta é para internacionalizar esse fluxo. E fruticultura, o Ceará é um estado que tem avançado muito. O porto nosso lá, por exemplo, já é o porto que mais exporta fruta do Brasil. E é um potencial grande ainda para ser desenvolvido. Uma era no final de semana, a outra era no final de semana seguinte. Coincidia com o carnaval, porque a crítica dizia assim, foi no carnaval, levou a sogra, etc, etc. Se eu quisesse me divertir ou descansar, eu ia descansar aqui, porque carnaval é feriado aqui, lá não é não. Eu fui para trabalhar. Foi comigo o Bismarck, secretário de turismo que está aqui. A minha mulher, era uma semana ou 10 dias, a minha mulher ia comigo no avião. Coisa que eu nunca vi nenhuma crítica por um governante levar a sua esposa. E a minha mulher disse, Cid, tem vaga no avião? Porque se tiver, eu quero levar a mamãe, porque você vai trabalhar e eu vou ficar sem fazer nada. E eu quero, então, ter a companhia da mamãe. Eu não vi mal, sinceramente, não vi mal. E foi assim foi feita a viagem. Bom,
Eu me desculpei, não sabia que isso ia ter tanta repercussão. Eu pedi de público desculpas por isso. Nunca mais o fato se repetiu. A minha sogra nunca mais andou comigo. Você perguntou, tem perseguição? Bom, política com certeza, é natural, é da política. Tem uma pessoa que é de oposição a mim e faz exploração política Não, mas eu disso. digo da imprensa. Não vou falando da imprensa. imprensa, não. Não vou falar. Eu não vou falar da imprensa. Perseguição política, é claro que tem. A imprensa repercutiu o que um deputado noticiou lá na Assembleia. Agora, eu faço a seguinte pergunta. Veja bem, eu não estou querendo me comparar com o Obama, não. Não estou querendo me comparar com o Obama. Mas o Obama chegou aqui num avião, ele trouxe a sogra e trouxe a comadre. E eu não vi uma linha, nem vi ninguém reclamando, questionando, transformando isso num escândalo, como virou no meu caso. Tá certo? Estou só colocando no geral. Bom, muito bem, o presidente dos Estados Unidos pode. Né, bom, o presidente... Eu estou falando da imprensa americana. Ah, sim. Eu estou falando da imprensa americana. Eu não tive nenhum registro. Eu soube que ele tinha trazido a sogra e a comadre, porque a imprensa brasileira registrou. Eu não vi notícia de crítica a ele na imprensa americana, porque ele tinha levado a sogra e a sua comadre. Eu não estou querendo me comparar ao Obama, tá certo? Já me desculpei por isso e isso não se repetirá mais. Mas, governador, a segunda questão... O senhor acha correto políticos levarem familiares em viagens que são políticas para discutir questões políticas? Bom, eu sou político, mas eu sou marido. Mas existe eu sou ônus, marido, né, para os contribuintes, como o Augusto está colocando. Mas o avião já estava, tanto faz, não teve um custo a mais. Essa questão, veja bem, ela não ficou só na imprensa, não. Ela foi investigada, o Tribunal de Contas, o Ministério Público foram atrás de nota por nota para ver se tinha havido algum gasto e concluíram que não existia nenhum gasto a mais. Em outros casos, eu só pediria o seguinte, Thiago, eu explico pedindo desculpas pelo erro. Eu sou falível, eu cometo inúmeros erros. Governador, só um ligeiro à parte para a gente organizar os trabalhos. Eu pediria que o senhor tratasse rapidamente dos 3 casos para que as perguntas recomeçassem. Ok, então o primeiro foi a sogra, o segundo é o buffet. Olha, eu pessoalmente não como desse buffet. Eu tenho pavor à comida de buffet. Tenho um pavor. Eu como, tem uma menina que chama Ângela, é conhecida entre a gente de fofa, que faz a nossa comida e eu gosto de comida simples. Quem me conhece sabe que eu vou no interior, as pessoas preparam para mim milho verde e queijo de coalho, porque sabem que eu gosto disso. Eu como no dia a dia, né, comida caseira. Alguém já comeu comida de buffet, você aguenta um dia. Comer todo dia é insuportável. Então, o buffet é uma coisa para servir quando vêm pessoas e é absolutamente natural que o governo convide pessoas, tem encontros em hora de almoço, em hora de jantar e sirva refeições. Se a crítica para mim seria muito justa e eu, de novo, pediria desculpas e mudaria, se dissesse assim, o governo do Ceará gastou 3,7 milhões. Gastou não. Isso aí é o seguinte, é uma licitação. Quem tomou conhecimento tomou no jornal oficial, no diário oficial, né, que é uma autorização para você poder usar, poder comprar. Aquele leque, que são 400 e tantos, depois eu fui ver, isso não é feito por mim, não é feito pelo meu chefe de gabinete, é feito pelo 4º escalão. Né? E diga assim, o governo do Ceará foi tanto. Pergunte quanto foi no governo B, C, D, E, F. Se tiver um Estado brasileiro, veja bem o que é que eu vou dizer aqui, se tiver um Estado brasileiro que gaste menos do que o Ceará, eu cancelo e digo publicamente que no Ceará, se a presidente for lá, se tiver alguma reunião, não terá mais refeição. Perfeito. Agora o terceiro assunto, muito que é bem. o show da Ivete Sangalo. O terceiro assunto é o show da Ivete Sangalo. É impressionante, de novo, como se deseja transformar, e isso é o papel da oposição, que eu compreendo, uma iniciativa que é absolutamente meritória, que é de interiorizar o serviço de saúde prestado pelo Estado. O Ceará, quando eu assumi, tinha 7 hospitais, todos eles
especializados, de alta complexidade, em Fortaleza. Nenhum no interior. Então, eu assumi o compromisso de fazer 2. Estou fazendo 3. Assumi o compromisso de fazer 2 no interior. Já fiz e inaugurei um na região do Cariri, que é a região mais distante, por isso foi o primeiro da capital. Na inauguração, bom, foi um investimento lá no Cariri de 130 milhões de reais no hospital, nos seus equipamentos. E esse hospital, por ano, consome um custeio de 70 milhões de reais. Eu, sinceramente, sempre fiz isso na minha vida. Lá em Sobral, quando eu era prefeito, tinha a Quinta-feira Cultural. Eu sempre levava artistas de renome nacional para cantarem lá de graça para as pessoas. Todo mundo gosta de ver um show, todo mundo gosta. Agora, muito pouca gente tem dinheiro para pagar. E eu acho que é papel do poder público, como uma ação de cultura, disponibilizar isso. E sempre fiz, sempre fiz. Tem um outro aí também que você não citou, que está sendo questionado, mas enfim. Então, na inauguração, só dizendo, na inauguração do Hospital do Cariri, foi convidado o Lulu Santos. Fez um belíssimo show lá. Lá em Sobral, o hospital foi investido 200 milhões de reais. Aí caiu uma marquise, arriou uma marquise, que é uma coisa de fora do hospital, né? Virou um escândalo nacional também. O hospital tem 140 mil metros quadrados e a marquise tem 24 metros quadrados. O Pânico, não, o CQC, foi lá e alguém ouviu do lado dele dizendo o seguinte: o menino disse assim, olha, nem em São Paulo tem um hospital como esse. Mas, governador, o menino do CQC disse isso, nem em São Paulo tem um hospital como esse. Mas é um hospital e eu de fico 200. impressionado como é que uma coisa como essa, né, se transforma na caricatura, inicialmente de um show da Ivete Sangalo, depois numa queda de marquise. Então vamos às perguntas. A Ivete Sangalo é uma cantora que tem um cachê. Eu tinha prometido já, olha, eu interajo muito com as pessoas, né? Eu tenho um Twitter, fiz agora o Facebook, e as pessoas demandam para mim, Cid, traz fulano de tal. Então só vai interagir Cid, traz agora. fulano de tal. Minha pergunta E eu tinha prometido lá em Sobral, eu queria trazer a Ivete Sangalo. É no começo de ano, e cachê de artista é sazonal. Tem hora que tem pouca demanda, ele cobra um valor. Tem hora que tem muita demanda, ele cobra um valor diferente. Vamos intensificar, O que eu digo é o seguinte, se alguém quiser fazer insinuação sobre desonestidade... Intensificando a interação, a pergunta do João Gabriel. Aí o senhor responde. Só concluir. Não, a minha pergunta é justamente relativa a essa questão do cachê, que foi 650 mil, e na época os jornais noticiaram que o cachê da Ivete nessa época seria entre 400 mil e 500 mil, e acho que o senhor até deu uma declaração dizendo, eu vou pesquisar isso e se for isso mesmo, na próxima vez eu vou usar esse argumento para pechinchar melhor os cachês. Muito. O senhor pesquisou, realmente o Estado do Ceará pagou mais do que costuma se pagar ou não? No caso da Ivete Sangalo, pesquisei, e uma coisa é o seguinte, isso vai valer até para uma outra que você não fez aí. Um artista, ele tem o cachê, que é o que ele recebe, livre, e aí sobre isso incidem mais tributos, sobre isso incide mais despesas como ECAD, a passagem de todo o grupo que vem, eles têm direito à diária alimentação, tributos, impostos. Então, o valor é um valor elevado, porque além do cachê da artista, tem uma série de outras despesas. Bom, dessas coisas eu acho que eu penso o seguinte, é muito fácil você fazer insinuações, é muito fácil, eu posso fazer aqui insinuação de qualquer ordem. Agora, se tem suspeita de que houve algum desvio, é muito simples, quebre-se o sigilo bancário e vê onde é que foi parar o dinheiro. É isso que eu defendo. Então, em vez de ficar insinuando, fazendo insinuações, eu estou falando de oposição. Eu tenho pavor a uma coisa, eu não vou fazer com os outros o que eu não gosto que façam comigo. Então, mas infelizmente, na vida pública tem muita gente que não pensa como eu. Tiago, um outro gasto que é polêmico lá no Ceará, do governo do senhor, o senhor comentou aí hospitais de 130 milhões, 200 milhões, acho, do Sobral, é o Aquário Ceará, que é uma obra de 270 milhões. Gostaria que o senhor defendesse essa obra num estado que já é um dos principais destinos turísticos do país. Defendo. E tem uma população aí, 20% da população vive na pobreza. Defendo com toda tranquilidade. Há um significativo percentual de redução de pobreza e de miséria no estado do Ceará. São números assim impressionantes, de 48% para 8% da população em pobreza
em extrema pobreza, é esse o número hoje do Estado do Ceará. pobreza, Ao longo 20%. desses anos, de 2007 a 2012, a redução do percentual de cearenses em pobreza absoluta caiu de 48 para 8. É esse o número. Você não reduz pobreza se você... Não é o Estado, e muita gente critica isso, o Bolsa Família, não sei o quê, isso não vai libertar as pessoas. Eu acho que, primeiro, você tem que dar às pessoas um mínimo de dignidade. Portanto, defendo políticas de renda mínima. Defendo com todo o vigor. Óbvio que acho que é papel do Estado também atuar na economia, direta ou indiretamente, para gerar negócios e oportunidades para o Estado. E o que eu penso? O turismo, você disse, é uma grande opção para o Estado do Ceará, é uma grande vocação, já é uma realidade. 11% da economia cearense hoje tem relação com o turismo. E esse percentual e a participação na economia pode crescer ainda muito mais. Quais são as críticas ou quais são as preocupações que tem o setor, com quem conversei e assumi compromissos na campanha? Primeiro, o Ceará não pode ser só o destino turístico da alta estação. É fundamental que a gente encontre caminhos para trazer turistas para cá na baixa estação. Senão o hotel tem 100% de ocupação em dezembro e em abril tem 0%. Isso não mantém um negócio. Um hotel não vai viver só do período de alta estação. Como é que a gente enfrenta isso? Turismo de evento. Não fui eu que descobri, não. Isso está no manual aí. Turismo de evento. Portanto, fiz lá o melhor centro de eventos do Brasil. Perdoe a imodéstia, mas quem disse isso foi a presidente da República, que vai levar o BRICS, né, que vai acontecer no Brasil aqui no ano que vem. Quando ela viu o equipamento, ela ficou entusiasmada e disse, Cid, eu vou trazer o BRICS para cá. E em março do ano que vem vai ter o BRICS lá no Centro de Eventos do Estado do Ceará. Qual é a outra crítica que se faz ao turismo do Ceará? Olha, tem uma coisa de turismo de prostituição, isso é ruim, não sei o que e tal. Como é que você nega isso? Você tem que fazer um trabalho de prender, né? Obviamente, um trabalho de segurança, de polícia, mas você tem que atrair um público que é o público de família. O que é Orlando? Aquário que vale Me perdoe as comparações assim americanas, né? O pessoal diz que a minha cidade lá chama de United States of Sobral. Me perdoe, mas o que era Orlando há 20 anos atrás? Se aquilo ali não surgiu de uma ação, de um parque que foi instalado, e com um parque veio outro parque, veio outro parque, veio outro parque. Hoje tem 30 parques e para todos os gostos. Então, o que eu penso é que isso foi colocado na campanha, porque o meu adversário dizia o seguinte, se for eleito governador, não vou fazer o aquário, vou fazer 100 escolas. Aí eu disse assim, olha, eu vou fazer 100 escolas e vou fazer o aquário. Já fiz 200 escolas, já fiz 200 e vou fazer mais uns tantos. E o aquário eu estou lutando para fazer. Não é pouca resistência, não é pequena resistência, tem muita resistência. Mas eu acho que isso é importante para colocar Fortaleza como uma cidade referencial para o mundo. Você já tinha ouvido falar de Bilbao antes do Museu Guggenheim? Alguém tinha ouvido falar de Bilbao antes do Museu Guggenheim? Quer dizer, um equipamento, o Museu Guggenheim, colocou Bilbao no mapa do turismo do mundo. Malgrado aí, há 100 anos atrás, quando foi se fazer a Torre Eiffel, foi uma polêmica enorme. Governador, Hoje é o ponto mais visitado do mundo. A gente precisa ouvir ainda as perguntas do Otávio Cabral e do Desculpe, Carlos ainda está Brito. faltando um aí. Não, tem As mais, né? manifestações de junho mostraram que a população está muito descontente com os políticos, né? E o senhor também sofreu com isso, né? O que junho ensinou para o senhor? Que autocrítica o senhor faz? No que os manifestantes tinham razão no caso do Ceará? Eu penso que a política no Brasil, ela tem dado motivos de sobra para que a população fique indignada, tá certo? Além dos motivos justos, a própria política, pelo nível de oposição mesquinha, deturpa muitas vezes também as coisas. E me perdoe, eu me considero vítima disso. Você disse aí, o Ceará, o Nordeste, o Ceará é o estado que mais investe do Nordeste. É o estado que mais investe do Nordeste. E todo mundo sabe que a Bahia é maior do que o Ceará, que Pernambuco é maior do que o Ceará. Mas o Ceará é o quarto estado brasileiro. Então, se fosse conciso. Me perdoe, mas é porque essas coisas... Eu sei que o senhor se entusiasma com o Ceará. Entusiasmo, não, eu estou me defendendo de críticas que, a meu juízo... Bom, então, voltando para a questão específica, perdoe, mas eu acho que eu tenho um direito de defesa. Junho,
foi uma catarse coletiva, né? E eu acho que o ponto assim central de junho foi o seguinte: o Brasil foi capaz de, em 1 ano e meio, 2 anos, fazer todos os estádios para a Copa das Confederações. Por que esse mesmo esforço, esse mesmo planejamento, esse mesmo, como é que chamava? Padrão FIFA. Não, mas tinha uma outra coisa, que é bom, deu branco aqui na expressão agora. Por que não se faz esse mesmo esforço coletivo? Penso eu que é o que parava na cabeça das pessoas. É o que paira na cabeça. Para melhorar a saúde, para melhorar a educação, para melhorar a segurança. Eu acho que foi isso aí, né? Eu acho que foi essa questão. Isso trouxe, obviamente, desgastes para todos os mandatários, da presidenta da República ao prefeito da mais humilde e pequena cidade do Brasil. Para parlamentares, então, nem se fala, porque há cronicamente no Brasil uma má vontade com o parlamento, coisa que eu acho errado. Eu acho que a gente deve ser crítico com o parlamento, mas deve entender que o parlamento é a melhor expressão da representação popular, porque é a mais diversa, é a mais plural de todas. E, no final das contas, eu penso também que as pessoas vão entender, aqui eu estou falando muito mais em relação, pensando na Dilma, que tudo bem, a gente está muito longe de ser o ideal, o Brasil que a gente quer, mas vai se aproximando a eleição e você vai ficar com 5 opções, 6 opções, 7 opções. Certo? Eu penso que, obviamente, o Brasil amadureceu, o Brasil avançou, e acho que isso foi muito bom. E eu acho que os políticos, obviamente, vão ter que dar respostas a isso com ações. E nada melhor do que a eleição. Antes da pergunta do Carlos Brickman, que vai abrir o próximo bloco, eu tenho de fazer uma ligeira pausa. Voltamos já com o governador do Ceará, Cid Gomes. Estamos de volta ao vivo com o governador do Ceará, Cid Gomes. Antes do Carlinhos, governador, eu queria fazer uma pergunta aqui. O senhor relacionou vários pontos positivos do Ceará, agora eu queria tratar de um que não é tão animador. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, que fez o retrato do Brasil de 2012, houve até uma queda na taxa de analfabetismo de 0,1% no Ceará em relação a 2011. Agora, segundo a mesma pesquisa, existem no Ceará 1.300.000 analfabetos com mais de 15 anos. Isso significa 16,4% da população. O dobro da média nacional, que já é muito alta. Por quê? Bom, deixa eu, primeiro dizer o seguinte, eu só sou governador há 7 anos. Então, se uma pessoa é analfabeta com mais de 15, eu não posso ser cobrado por Mas isso. antes do senhor, com 8. pessoas ligadas ao seu grupo político governaram, inclusive o seu irmão. Bom, veja bem, eu estou só dizendo assim que no seco eu não posso ser responsabilizado por uma coisa que aconteceu, uma falta de um serviço que aconteceu há 10 anos atrás, no mínimo, porque a alfabetização ela se dá com 6 anos de idade. No mínimo, a pessoa, para estar nessa estatística, tem que ter mais de 15. Portanto, isso se deu há 10 anos. Eu não era o governador. Então, mas eu me sinto responsável como governador por qualquer questão, do passado ou do presente. Eu ouvi uma nota sua que dizia o seguinte: o líder lá do PT, na Câmara Federal, ele disse assim: o Cid é uma pessoa que tem uma história, não sei o que e tal, ele seria digno de ser ministro da saúde, de uma área importante como saúde ou educação. Você disse assim: o Cid é um despreparado. Eu só não fiquei tão triste porque você me colocou na companhia do Mercadante, que eu considero um intelectual, acho que o Mercadante é um cara muito preparado, e o Padilha também. Então, eu fiquei na mesma companhia, esse conceito fica... Tem razão, a companhia esse conceito fica relativo. O Padilha não é meu modelo ideal, não. O Padilha é ministro da Saúde,
e é médico, pode até, eu não sou desses que acha que precisa ser ministro da Saúde, tem que ser médico, senão o Ciro não era meu secretário da Saúde lá. Eu acho que essa coisa é gestão, né? E você não necessariamente precisa ser um médico, às vezes até atrapalha o fato de você ser médico e dirigir uma área complexa e desafiadora como é a área da saúde. Então, objetivamente, nós no Ceará implantamos um programa que é voltado para essa questão da alfabetização. Eu sou crítico de programas que o Brasil já adotou no passado de alfabetizar adultos. O Brasil já teve o Mobral, já teve aquele Solidariedade da Dona Ruth. Isso, a meu juízo, o retorno é muito pequeno diante do investimento. Na minha cabeça, o que é que tem que fazer? Fechar a torneira. Essa expressão não é minha, é de um ex-dirigente do Unicef lá, chama Antônio Naspolini. E, portanto, não deixarmos mais fazer analfabetos. E alfabetizá-los na idade certa. Óbvio, óbvio. Que a partir de E a certa gente idade, tem o sujeito feito se isso. vira. O Ceará tem um programa que é referência para o Brasil em matéria de alfabetização na idade certa. Mas tão referência que o Ministério adotou e não mudou nem o nome. Aliás, acrescentou um N, porque lá no Ceará a gente chama de PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa. E a rigor isso é também responsabilidade do município. Mas o Estado, tudo que acontece no meu Estado, eu me sinto responsável. E estou ajudando os municípios, ajudando desde o material didático. Eu coloco um gerente do Estado em cada cidade. Nós fazemos supervisão, acompanhamento, avaliação, que é a grande chave dessa questão. Às vezes você pensa que está fazendo tudo de bom e quando você vai ver isso não está de fato acontecendo. Então, o pai que é a resposta para isso. Só registro, a bem da verdade, que a taxa de escolarização entre crianças de 4 a 5 é bastante Mas é alta. isso que eu estou fazendo. Exatamente. É isso que nós estamos fazendo. Mas eu queria ouvir a pergunta também do só Carlos concluindo, Brickman, esse programa foi adotado pelo governo federal, pelo ministro Mercadante, talvez esteja despreparado como eu, para ser o programa nacional, chama PNAIC, Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Carlos Eles Brickman. têm o Enem também. Mas a minha pergunta é a seguinte, isso complementa a do Augusto. A sua Sobral é o número 1486 no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, entre 5.565 municípios. Está bem baixo, né? E o Ceará é o 16º em 27 estados. Pronto? Bom, deixa eu colocar aqui. Eu não sou a solução de todos os problemas. Infelizmente, eu gostaria muito de ser. Mas eu não sou a solução de todos os problemas. O Ceará é o 12º PIB brasileiro, é o 8º em população. E se a gente for ver renda per capita, nós vivemos lá com metade da renda do brasileiro. O Ceará tem 4,4% da população do Brasil e tem, feito inédito, agora conseguiu, desde 1965, chegar a 2,16% do PIB nacional. Então, nós vivemos com a metade do PIB médio nacional. Isso é estruturante. Isso é coisa que tem que se resolver com investimento em educação para o futuro, que é o que nós estamos procurando fazer. Eu obviamente, no momento em que digo que não tenho resposta e não posso resolver todos os problemas do dia para a noite, eu posso dizer o seguinte, isso são números também precisos. O Ceará era, em 2007, isso é o IDEB, fácil de consultar, pode entrar aí os internautas, aí, pode entrar na internet e ver. O Ceará era o 10º IDEB do Norte e Nordeste, em 2007. E era o 3º do Nordeste. Em 2009, nós passamos a ser o 1º do Nordeste. Em 2011, nós passamos a ser o 1º do Norte e Nordeste. Hoje, o Ceará é o melhor estado, avaliando o 5º ano, avaliando o 9º ano e avaliando o 3º ano do ensino médio. Nós somos o melhor IDEB de todos os estados do Norte e Nordeste. Você me perguntaria, está bem? Claro que não. Claro que não, tem que melhorar muito mais. Agora, Sobral, por exemplo, eu já não sou mais prefeito lá há muitos anos, embora o trabalho tenha tido continuidade e boa continuidade. Então, aqui meus 2 sucessores, coincidentemente, o Leônidas me sucedeu
e o Veveu sucedeu. Então, mas o Leônidas. prefeito Os pode dois dizer prefeitos- que ele não tem culpa, porque isso vem de longe. Sim, mas Sobral você vai ver que os números são diferentes. Olha, você ouviu falar de João Batista Oliveira, uma das maiores cabeças de educação no Brasil? Eu vi uma vez ele dizendo que Sobral era a única cidade do Brasil que tinha média boa, acima do que se deseja, essa meta de 2021, de ter 6 em educação. Sobral já tem, há alguns anos atrás, com uma grande diferença, e por isso se torna única, porque tem outras cidades que têm também já acima de 6. Sobral, todas as escolas estão dentro da média. Mas, governador, Todas, os números todas estão apontados acima. pelo Carlos Hã? Brito não estão corretos. Não, IDH são 3 questões. IDH é medido por escolaridade, e pode ter certeza que o indicador de Sobral é dos melhores, se não for o melhor do Nordeste, e o Ceará também é o melhor do Nordeste. Renda, que é o nosso ponto fraco, aí é economia, né? Não se muda a economia do dia para a noite, por isso que a gente tem lutado por coisas estruturantes lá, siderúrgica, que sonhávamos há 40 anos e estamos agora concretizando, refinaria, que é uma demanda que a gente tem para que o Ceará possa se desenvolver nessa área metal-mecânica, com a siderúrgica e petroquímica, com a refinaria. ZPE, o Ceará é o único estado do Brasil que conseguiu instalar uma ZPE. O Nós porto lá precisamos do completar Pecém a rodada. tem tido investimentos, tem crescido 25% ao ano. Então, nós estamos trabalhando para mudar isso. Olha, o Ceará não tinha, continuando em educação, uma Governador, única eu peço matrícula. que o senhor seja mais Nós vamos só mudar sucinto, de- senão Vamos já tem que ter- completar a roda. O tema educação é fundamental. Não, a é minha para nós prioridade. também, mas o senhor precisa ouvir mais O Ceará perguntas. não tinha uma única matrícula de educação técnica, de ensino técnico. Governador. Hoje nós temos 100 escolas Mas veja só, funcionando, governador. tem cerca Governador, de 35 mil pergunta do cearenses hoje Thiago. fazendo Eu queria- ensino Depois, João Gabriel e abordar um Maru. outro tema com o senhor, que é segurança pública. O senhor foi eleito em 2006 com segurança pública como carro-chefe da campanha. O programa Ronda do Quarteirão prometia uma nova abordagem em segurança, uma polícia comunitária, que seria a polícia da boa vizinhança, né? O senhor, de fato, elevou os gastos na área, mas a violência se agravou, vou usar a expressão do Ministério Público de Contas, de forma assustadora em 2012. A taxa de homicídios no estado, por 100 mil habitantes, passou de 32 em 2010 para 42. Conversei hoje com uma pesquisadora que acompanhou durante 6 meses e diz que hoje os policiais do Ronda do Quarteirão são os mais desmotivados. Queria saber o que o senhor atribui a essa elevação na taxa de homicídios e esses problemas que estão sendo apontados no Ronda do Quarteirão. Ok. Bom, a minha campanha, ela colocou preocupações com todos os setores importantes. Com educação, e nela assumimos compromissos, com saúde, e para essa área assumimos compromissos, com segurança, e meus compromissos com segurança foram 2. Você pode ver, esses programas eu tenho guardado até hoje. Tenho no meu computador guardado os meus programas, os meus compromissos que eu assumi. Primeiro, ampliar o percentual do orçamento do Estado para ser investido em segurança. E isso aconteceu. Segundo, implantar um programa de policiamento comunitário, como você bem descreveu aí, que tenha um vínculo territorial, dividindo a área metropolitana, porque o compromisso era só para a área metropolitana, em áreas, no máximo 3 km², e em cada uma área dessas implantar uma equipe que se revezaria sempre as mesmas pessoas, sempre no mesmo horário, 24 horas por dia, de maneira que isso, tem um telefone próprio, não precisa ligar para o 190, para que as pessoas possam ligar direto para esse telefone e chamar a viatura para ir Mas ao por que seu os alcance. resultados ainda não apareceram? No Nordeste... Como disse. Bom, eu estou só dizendo, compromissos foram cumpridos. Eu cuido, preocupo muito com isso, né? Uma coisa é o seguinte, eu não posso assegurar sucesso em todas as áreas. Não consigo. De novo, eu repito, eu tenho falhas. Muito do que a gente pensou pode não dar certo quando se aplica. Mas os compromissos que eu assumi, eu faço questão Os próprios de policiais do reiterá-los. Ronda estão cada vez mais reativos, né? Olha, se você for olhar, pode procurar isso. Todas as capitais do Nordeste, à exceção de Recife, que já tinha um indicador maior de todos, de homicídios, tiveram grande elevação de taxas de homicídio. Veja Natal, veja João Pessoa. João Pessoa eu conheci, uma cidade pacatíssima. Hoje você vai ver, os índices são piores do que o de Fortaleza. A taxa, quando vai ver homicídio por população, tanto de João Pessoa como de Natal, são piores do que Fortaleza, os dois. Há um fenômeno de migração da droga.
e no carro-chefe da droga, o crack. E isso, quando chega numa área, primeiro você começa a ter homicídios de disputa de espaço. Então, tinha lá um traficante, um pequeno traficante, geralmente são assim, pequenos traficantes, que disputam o espaço com outro traficante. E nisso tem morte, se matam um ao outro, né? Usuários que não pagam são assassinados por traficantes. Então, 75% dos homicídios estão associados à droga, usuário ou a questão de tráfico. E isso é um fenômeno novo. Eu acabei de mudar a secretaria, mudei no início desse mandato e já mudei agora a secretaria. E vou continuar insistindo. Pode ter certeza que eu não vou me resignar, que eu não vou me conformar. Isso é uma dificuldade geral, eu estou aqui colocando questões, mas eu vou lutar para melhorar os indicadores de segurança no estado do Ceará. Governador, eu queria sair um pouco do Ceará e voltar um pouco para a política nacional. Eu perguntei sobre suas críticas ao PT e, para ser justo, eu queria perguntar também sobre o PSDB. O PSDB tem uma história bastante forte com o Ceará. O PSDB, o PSDB do Ceará já foi um dos PSDBs mais importantes do Brasil, quando tinha o Tajerei Sá, bom, Tajerei Sá ainda, né? Ciro foi o primeiro governador. Mas Ciro Gomes foi o primeiro governador do PSDB. E o senhor agora fala do PSDB como um partido que tem um projeto errado para o Brasil, embora o senhor defenda uma social-democracia, como o senhor mesmo disse, que supostamente é o que o PSDB defende. Pergunta, João Gabriel. Queria que o senhor falasse do PSDB. Eu não gosto muito de falar da vida dos outros, não. Mas aí tem a minha história nisso também. Eu já tinha feito referência aqui. A gente foi para o PSDB quando o PSDB não era governo. Eu organizei, tinha 20 e poucos anos, organizei a campanha do Covas lá na minha cidade. Tivemos o privilégio de receber o Covas como candidato lá. Continuo achando que o Covas era para o Brasil, à época, o melhor nome, e ele ainda faz muita falta hoje. Acho que quando o PSDB assumiu o governo, ele fez uma série de concessões para setores mais conservadores do Brasil. E isso nos deixou desconfortável. E o PSDB hoje é isso. Hoje o PSDB não é um partido, situando assim, direita e esquerda, como direita quem é conservador, esquerda com quem quer avançar, hoje o PSDB é um partido de direita, claramente. Só para concluir, então, nós temos 1 minuto, governadora. Pergunta da Malu e sua resposta. Governador, o senhor citou a declaração do líder do PT, que o indicou como um possível ministro futuro da Educação e Saúde. Queria aproveitar essa lealdade do senhor à presidente Dilma Rousseff, nesse momento. Pode lhe render uma colocação no Ministério em 2014 ou 2015. Eu queria saber, objetivamente, faz parte dos planos políticos do senhor traçar um projeto nacional? O senhor tem um projeto presidencial futuro, por exemplo? Na minha família, o projeto nacional já tem um na fila, que é o meu irmão Ciro Gomes. Mas hoje ele é subordinado ao senhor. Governador. Ele está cumprindo a missão. Nós temos uma ascendência aí judia, né? Nós temos uma ascendência judia. E essa coisa de família, primogênito, tem muito valor. Então, o Ciro é a expressão que me lidera, é meu norte, é meu rumo. Tenho com ele absoluta identificação de ideias e tenho diferenças no estilo. O Ciro é mais, como chama, um pavio curto, eu me respiro fundo, conto até 10, embora de vez em quando exploda também. Do Ciro, você acha? Ainda então, o projeto nacional que nós acreditamos, que eu acredito para o futuro, é do Ciro. O que é que eu penso em relação a mim? Eu quero concluir o meu mandato. O que é que está projetado? Eu quero concluir o meu mandato até 31 de dezembro. Na sequência, eu quero ir para o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é uma instituição multilateral, não é um banco comercial, é um banco de fomento. O senhor recusaria um convite para o Ministério? Bom, eu desejo passar uma temporada fora. É melhor Otávio, dizer assim do que recusar. Recusar é sempre uma coisa... Vou pedir, Otávio, que você vai abrir as perguntas a próxima rodada. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos já para o último bloco da entrevista com o governador do Ceará, Cid Gomes.
estamos de volta ao vivo para o último bloco da entrevista com o governador do Ceará, Cid Gomes. Governador, antes da pergunta do Otávio, o senhor vai saciar minha curiosidade. O senhor já disse que não teve nada a ver com esse cardápio. O que o senhor fez com quem teve a ideia de incluir no cardápio, por exemplo, bombinhas de escargot? Pô, isso aí é o buffet, é quem sugere. E quem aceitou? O buffet é quem sugere. Quem aceitou foi, acho que, o quarto escalão do gabinete. Tem bom gosto. Hã? Bom, sabe qual é o custo? Eu fui atrás de saber. Sabe qual é o custo desse item? R$ 54,00 o cento. Que bom. Otávio Cabral. Governador, o ministro Leônidas Cristino está em cima, Aqui é representante presente. do seu grupo político no governo Dilma. Com a sua mudança partidária agora, ele continua no governo ou o senhor vai se declarar independente também do governo? O senhor continua... Magistrado, né? Não, nesse ponto eu tive uma posição e disse a minha posição para a presidente. A presidente, aquele dia que acabou a reunião, ela me chamou lá e disse: Cid, eu queria que o Leônidas ficasse. O Leônidas tem feito um grande trabalho aqui, nós estamos numa hora difícil, eu queria que ele ficasse. Eu disse: presidenta, olha, isso vai ser uma decisão dele, né? E, obviamente, só quem pode responder sobre isso é o ministro. Agora, a minha opinião é de que isso, para a gente, nessa hora, pode e vai passar uma imagem de que a gente saiu do PSB para ficar com o ministério no governo da Dilma. E, sinceramente, não é essa a nossa disposição. Olha, é até chato eu dizer isso aqui, pode ser até deselegante, mas a Dilma insistiu muito comigo para indicar uma pessoa para o ministério dela, e eu disse para ela várias vezes: presidente, não se preocupe, eu não preciso. Aliás, eu preciso. Se a senhora me dá 20 ministros, se a senhora me der 20 ministros, eu vou precisar muito do meu governo. Como eu sei, não é racional que a senhora possa me dar, eu prefiro ficar sem ministério, e para mim é mais, sabe, é mais cômodo, é mais... Eu defendo com muito mais tranquilidade. Vamos seguir então, a minha opinião é de que o ministro não fique. Agora, ele vai resolver isso com ela, e já está marcado aí para conversar com ela essa semana. O ministro podia responder se vai ficar, né? Faz um sinal. Não, seria deselegante também com a presidente. Mas, governador, e se o senhor for convidado para ministro na base do Carlos Brito. missão? Desculpe? Se o senhor for convidado para o ministério, agora vai ter uma troca de ministros obrigatória. Se o senhor for convidado, diz: olha, eu preciso do senhor aqui, é uma missão. Foi o que disse o Josué. O meu projeto é... Para mim é o seguinte: eu tenho duas preocupações: o futuro do Brasil e o futuro do meu Estado. No futuro do Brasil, para o futuro do Brasil, a minha contribuição é muito pequena, muito pequena, muito pequena. Vou procurar dá-la, né, com toda empolgação, com todo entusiasmo. Agora, para o Ceará, a minha presença, a minha participação é necessária, né? Ela tem uma necessidade, né, para que a gente possa preservar, manter esse arco de aliança. Mas já vai deixar o governo? Não, eu nunca falei isso, ao contrário. Eu tenho dito sempre que vou ficar no governo... Até o fim? Até 31 de dezembro de 2010. Esse é até 31 de dezembro? Até 31 de dezembro de 2014, desculpa. E quem será o candidato à sua sucessão? Bom, na minha cabeça, o manual da política diz o seguinte: quem deve iniciar o processo eleitoral é a oposição. A oposição não tem candidatura agora. Isso até tem sido ruim para mim, porque como eles não têm um candidato ainda, está do PSOL ao PR todos contra mim, né? Todos contra mim. Na hora que começar a sair candidatura, aí o PSOL, eu acho pouco provável que o PSOL vá se aliar com o PR. Então, eles já começam a brigar entre eles. E eu penso que a minha responsabilidade é governar. É óbvio que governar é pensar o futuro também, vou ter um compromisso com isso. Mas isso, a meu gosto, né, e tenho disciplinadamente feito isso, só tratarei de sucessão em abril, depois de abril de 2014. Vamos seguindo com a roda, então. Governador, o senhor disse que é um defensor do Estado forte. Um dos prováveis partidos, possíveis partidos, o senhor pode entrar, é o PROS, cujo líder Eurípides Júnior diz que é defensor da redução de impostos, que é uma causa que ninguém defende no Brasil, e é uma causa liberal. Não seria uma incoerência? Bom, isso não é o partido fundado por mim, eu nem sei se vou para lá. A decisão vai ser tomada amanhã. Agora, a meu juízo também não é incompatível você conseguir reduzir impostos e ainda assim melhorar a arrecadação. Isso tem sido uma prática lá no Ceará. Lá nós temos, se você olhar, há 7 anos, só reduzimos alíquotas.
A gente chama um segmento, ó, setor atacadista. O Ceará é muito avançado nessa questão. A gente tem mais informações das empresas do que a própria empresa. É muito modernizado, informatizado. O Ceará entra muita coisa de fora e a gente tem em todas as entradas postos com scanner, nota fiscal eletrônica, tudo isso a gente tem um bom controle da arrecadação e da economia naquilo que é tributo, naquilo que confere tributo ao Estado, o acompanhamento. Então, nós chamamos um setor, olha, vocês estão aqui hoje, tem uma alíquota de 17%, que é a alíquota padrão do ICMS, vocês estão contribuindo o total do setor com 1,5 bilhão por ano. Vamos fazer o seguinte, a gente reduz a alíquota de 17 para 15, na sequência podemos reduzir para 13, para 11, desde que haja uma elevação de receita. Um empresário assim que não tem tanta disciplina, né, ele pensa o seguinte, arriscar pagar 17, ou arriscar não pagar 17, pode valer a pena. Arriscar não pagar 10, talvez não valha a pena. Então, ele acaba pagando. E tem acontecido isso. Em muitos setores, a gente tem reduzido a alíquota e elevado base de arrecadação. Malu Delgado. Governador, o senhor abriu o programa dizendo que o Brasil precisa de outro arco de forças para caminhar melhor e dizendo que ao falar da polarização PT e PSDB, fez críticas tanto aos tucanos quanto aos petistas. O senhor entra num projeto de reeleição da presidente Dilma Rousseff sem muita convicção, não? Não é isso não. Eu acho que eu tenho absoluta convicção de que a Dilma é melhor para o Brasil. Nenhuma dúvida. Mas o projeto do PT é bom, governador? Não, o que eu penso é o seguinte, o PSB, por exemplo, poderia cumprir e continuar cumprindo, vinha cumprindo mais ou menos, porque também não é uma coisa só nossa, mas podia radicalizar esse processo, que é o seguinte, a Dilma precisa de governabilidade. A Dilma não. Qualquer presidente precisa constituir uma base no Congresso. E, necessariamente, ela vai ter lá que conviver com alguns partidos que sim, mas não a qualquer preço, não a qualquer público. custo. Nós temos né, espírito público. Então, se a gente consegue fazer com que o PSB, o PDT, a o construção da base tem limites, né? Não é a qualquer preço nem a qualquer custo. O senhor mesmo citou o PR do Alfredo Nascimento. O senhor mesmo disse. Bom, muito Não é bem. criando um ministério Essa por coisa é semana. muito fácil você dizer isso fora do governo. No governo, quando você tem a responsabilidade para amanhã de aprovar uma mensagem importante, isso requer um quórum qualificado, você tem que contar com o voto. Mas o senhor faz isso no Ceará? O senhor convive com pessoas? Se você me perguntar se no Ceará tem partidos que não são afinados ideologicamente com o que eu penso na minha base de sustentação, sim, tem. Sim, mas o senhor tem alguém... Não, a oposição. Não, a mas oposição tem existe um deputado do meu partido. Governador, existe alguma coisa Tem mais, similar tem 1, 2, 3, 5, à ou do 6. ministro que o senhor criou, Alfredo Nascimento, por exemplo? Desculpe, né? Tem alguma coisa parecida no governo do senhor com o ministro Alfredo Nascimento? Olha, são a esses limites que eu me refiro. Não, mas veja bem, eu não me sinto suficientemente informado para dizer assim, o Alfredo Nascimento é um corrupto. Mas o ministério dele Mas eu não me sinto. E eu já fui vítima muitas vezes de agressões e eu conheço a mim e sei que não fiz e não sou corrupto, sou bem intencionado. No governo do Ceará, a gente procura fazer bem feito pelo menor preço, sempre. É isso que tem permitido ao Estado do Ceará, diferente das extravagâncias que, infelizmente, a oposição coloca em relevância, é isso que tem permitido ao Estado do Ceará ter um volume de investimentos que nenhum outro Estado nordestino tem. Se eu fosse um extravagante, um gastador, como é que eu ia conseguir isso? Como é que eu ia fazer? Quem foi o Estado do Brasil que fez 2 hospitais e está fazendo o 3º? Hospitais de grande porte. Quem foi o Estado do Brasil? Eu estou comparando mesmo com São Paulo. Quem foi o Estado do Brasil que fez 100 escolas de educação profissional? Né? Quem foi o Estado do Brasil que conseguiu fazer o volume de investimentos que nós estamos fazendo no Porto do PECEM, por exemplo? Aqui em São Paulo, o investimento em Porto é do governo federal. Por favor. O senhor já falou que a credibilidade da presidente Dilma ficaria abalada se o projeto da refinaria, que o senhor mencionou aqui hoje, não avançasse. Bom, a previsão inicial era 2011, as obras ainda não saíram do papel. Se essa situação se mantiver, a credibilidade dela fica abalada no ano que vem no seu estado? Não, certamente a oposição vai dizer que, veio aqui o Lula prometeu, veio aqui a Dilma prometeu e não aconteceu ainda.
eu tenho acompanhado essa questão, assim, passo por passo. Até tenho tentado ajudar a ver parceiros para a Petrobras. E sei também que não é uma questão fácil. A Petrobras está num momento em que a gente não sabe quem é que veio primeiro. O problema dela de não produzir derivados e ter que importar, e isso causar uma redução do seu volume de caixa, ou o seu volume de caixa impediu de investir, a sua falta de recurso impediu de investir, portanto, mas o fato é que é um círculo vicioso. A Petrobras não tem caixa, não investe, se não investe, precisa importar derivados, e tem um preço aqui, isso é no mundo inteiro, que é tabelado, né? O governo tem influência nisso. Na China é assim também, a China seria natural, mas em muitos países é assim também. E a Petrobras tem prejuízo importando derivados. Quando tudo se recomenda que faça as refinarias. Agora, cadê o dinheiro para ela fazer? Uma refinaria dessa custa 11 bilhões e meio. Cadê o dinheiro para ela fazer? Todo mundo nesse mundo de petróleo prefere extrair. Extrair você gasta 10 e recebe um retorno de 30, quando dá certo. Beneficiamento em refinaria, a sua margem de lucro é muito pequena e é óbvio que ela prefere investir em extração. Mas eu penso, eles estão me dizendo, eu tenho acompanhado, agora em setembro já começa, o terreno do Estado já entregou, nós entregamos para eles 1.940 hectares, essa área está sendo cercada, o processo de estudo de viabilidade, que tem que ser apresentado ao TCU também, não é uma coisa assim tão simples, a Petrobras ela tem que submeter as coisas e tem que ser aprovado, já tá feito, foi contratada uma empresa americana e o anúncio é de que no início do ano que vem será feita a licitação. Mas não é só a refinaria que não sai, né? Uma série de obras no Nordeste do governo federal não saem. A transposição do Rio São Francisco, a Transnordestina. Transposição teve problemas. A transposição do aeroporto. O que a presidente Dilma vai ter para apresentar ao eleitorado nordestino para ser reeleita? Vamos lá. A transposição, ela teve problemas, mas hoje todos os trechos estão em obra. Onde? No Ceará? Né? No Ceará, em Pernambuco, na Paraíba. Em todos os canteiros? Não, há vários desativados. Não, todos eles estão equacionados. O último foi dado a ordem de serviço sexta-feira. Lá no Ceará tem 4 trechos. Eles agora mudaram o nome, porque não é mais trecho. Agora eles mudaram frente e tal, não sei. Mas pela nomenclatura antiga, no Ceará tinham 4 trechos. Dos 4, 3 já estavam em obra. E 1 foi dado a ordem de serviço ontem. A Transnordestina, eu vou amanhã cobrar do Benjamin, porque é um investimento privado. Né? Amanhã eu vou conversar com o Benjamin para ver quando é que ele retoma lá no Ceará, já tem um trecho pronto. A presidente lhe deu um novo prazo para a refinaria? Não, a presidente, sempre que eu falo com ela sobre isso, ela cobra da graça e diz, essa coisa tem que ser feita, tem que ser feita, tem que ser feita. É sempre assim que ela se Bom, tomara que essas obras, então, comecem a andar. As notícias que a gente tem não são tão promissoras. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença da Malu Delgado, do Otávio Cabral, do Tiago Guimarães, do João Gabriel de Lima, do Carlos Brickman, dos nossos tuiteiros convidados, do Paulo Caruso, nosso cartunista, dos integrantes do grupo político liderado pelo governador e a você que nos acompanhou por 1h30. Agradeço especialmente ao governador Cid Gomes, que veio de Fortaleza para nos conceder esta entrevista. Boa noite, boa semana a todos e até a próxima segunda.